Agora vamos ver se o Union by Rank, né, se a união baseada em posto, realmente traz o benefício que a gente espera na eficiência aqui do nosso Union Find. Lembrando que a gente adotou ela para tentar evitar aquelas árvores extremamente desbalanceadas, né, tentar fazer umas árvores mais balanceadinhas, porque o comprimento ali, o número de saltos entre um certo elemento até chegar no representante dele, que pode estar muito lá em cima, dá a eficiência do nosso find, né? O número de saltos que o find vai ter que dar até chegar a encontrar o representante de fato de um elemento. Acaba impactando a eficiência do union, porque o union invoca o find. Então é muito forte o nosso interesse de ter árvores mais balanceadas ali na nossa estrutura do union find, né? E para mostrar que o Union by Rank faz o que promete, ele realmente traz benefício, a gente vai ver aqui o lema tamanho versus rank, né? Tamanho versus posto. Confesso que não é o nome mais inspirado que eu já tive para colocar para um lema, mas qual que é a ideia aqui? É relacionar o posto de um certo elemento com o tamanho do subconjunto que ele representa, para a gente ver que o posto não vai poder crescer muito, tá? Porque o número de elementos, conforme o posto de um elemento aumenta, o número de elementos que estão debaixo dele ali vai crescendo demais, o número de elementos daquele subconjunto cresce demais. Então, vamos enunciar aqui, olha, um conjunto de rank K, ele tem tamanho, vamos provar ainda, tá? Mas o que eu estou alegando aqui no lema tamanho versus rank, um conjunto de rank K, sendo K um inteiro positivo, tem tamanho maior ou igual que 2 elevado a K. Quer dizer, conforme cresce o posto, cresce muito rapidamente e exponencialmente o número de elementos, né, ali. E de onde que eu tirei isso aqui, né? É uma observação que, se vocês brincarem com as uniões, fazendo union by rank e tal, vocês vão perceber uma intuição que é a seguinte: cada união que aumenta o rank de um certo elemento, e lembrando que esse elemento tem que ser um representante, né? Só muda o rank dos representantes. Então, cada união que aumenta o rank ali de um certo elemento também vai dobrar o tamanho do subconjunto resultante. E para pensar isso, é só a gente voltar aqui quando, está até destacado em azul, quando é que os ranks mudam. O rank só muda do representante, só o rank de um representante que pode mudar, e quando houve uma união de dois conjuntos que têm o mesmo tamanho. Então, muito intuitivamente, o conjunto resultante vai ter o dobro, né? É aí que vem essa intuição. Vamos fazer formal aqui, mas fiquem com a intuição primeiro para nos guiar, tá? É sempre bom ter uma intuição guiando a demonstração. Vamos provar, então, por indução em K, por indução no tamanho do posto. Então, quando K é igual a 0, a gente tem o quê? Bem, 2 elevado a K, quando K é igual a 0, vai ser 2 elevado a 0, que para os íntimos é 1, que é o número de elementos que, quando você dá o make set lá, né, a operaçãozinha inicial para criar um conjunto unitário, tem um elemento. Então está correto. O número de elementos ali na base é de fato 2 elevado a K, né? Pelo menos quando K é igual a 0, é verdade o nosso resultado. E a gente quer mostrar que a gente vai ter como hipótese de indução, perdão, né? Lembrando sempre de vocês como funciona uma prova por indução. A gente supõe que vale para um certo K menor, né, já que a gente está fazendo indução em K, e a gente vai usar essa informação junto de outros artifícios lógicos ali para mostrar que vale para o próximo passo. Tá? Então, vamos supor que o resultado vale para K-1, por exemplo, aqui. Vamos dizer que o resultado vale para K-1 e agora eu quero provar que vale para K. A gente já mostrou que o primeiro dominó cai, que é a base, começa valendo. O resultado vale para K-1. Qual o resultado, só para deixar claro? Que um conjunto que tem um certo rank vai ter tamanho maior ou igual que 2 elevado a esse rank. Então, um conjunto de rank K-1 tem tamanho maior ou igual que 2 elevado a K-1. Essa é a nossa hipótese, a gente vai precisar dela num determinado momento. Vamos para o passo, então. Vamos olhar ali para um conjunto que tem rank K, que tem posto K. Se o rank... eu falei conjunto, desculpa, de um elemento. Perdão, né? O rank é sempre de um elemento. Ali, no caso, estou olhando para um representante, por exemplo. Se o rank de um certo elemento se tornou K, ele ficou igual a K, só pode ter sido por uma coisa. Só tem um lugar que o rank muda. A operação de Union Find trabalha só com make set, find e union. Vamos relembrar. Make set só inicializa, coloca o posto igual a 0, né, e cria o conjunto unitário.
Find só me diz quem é o representante, não muda a estrutura, pelo menos não até agora. E Union, o que o Union faz? O Union une dois conjuntos, dois subconjuntos, e só nesse caso aqui o rank muda. Tá? Então, com certeza, se tem um elemento que tem rank K, que obteve rank K, é porque em algum momento ele era representante de um conjunto de tamanho K-1 que foi unido com outro conjunto de posto, perdão. Ele era representante de um certo conjunto e tinha posto K-1 e foi unido com um outro conjunto cujo representante tinha posto K-1. Então, é porque ocorreu uma união de dois conjuntos cujos representantes, olha só meu autofile aqui, né? Cujos conjuntos, união de dois conjuntos, ao invés de D eu vou escrever aqui, cujos representantes tinham rank K-1. Tá? Meu autofile aqui foi pensar que o rank é do conjunto, mas não é. O rank é sempre do elemento. Tá? Escrevi mal aqui, fica a correção. Então tá legal, temos dois conjuntos que tinham rank K-1 e foram unidos ali. Pela hipótese de indução, cada conjunto de rank K-1 tem tamanho o quê? Maior ou igual que o posto dele, né? que o posto daquele representante, que 2 elevado a K-1. Então, o conjunto que está embaixo de um representante com posto K-1 tem no total ali número de elementos pelo menos 2 elevado a K-1. Portanto, o tamanho do conjunto resultante, nenhum elemento é descartado, eu simplesmente faço a união das árvores ali, é igual à soma dos tamanhos dos conjuntos originais. Quer dizer, o tamanho resultante vai ser igual à soma dos dois, que é maior ou igual que 2 elevado a K-1 mais 2 elevado a K-1, né, que são limitantes inferiores aqui, graças à hipótese de indução, para o tamanho de cada um dos subconjuntos. Isso aqui é igual a 2 vezes 2 elevado a K-1, que é igual a 2 elevado a K. Tá? E assim a gente conseguiu chegar ao resultado. Tá bom? Então o tamanho é maior ou igual que 2 elevado a K. Tá bom? Então assim nós mostramos que um conjunto, né, cujo representante tem rank K tem tamanho maior ou igual que 2 elevado a K. Acabei de perceber que meu ato falho caiu lá em cima também. Eu vou copiar aqui. Eu vou até colocar em azul para destacar. E vou copiar. Vou colocar lá em cima também. Ah, não tem espaço. Droga. Deixa eu deixar ele pequenininho. Um conjunto cujos representantes tenham aquele rank. Tá? Ficou uma correção feinha, mas tá lá para lembrar. Então, um conjunto cujos representantes tenham rank K tem tamanho maior ou igual a 2 elevado a K. Tá? A menos dessa correção, tá, do meu equívoco aqui, nós mostramos que existe uma relação íntima entre tamanho e posto. Né? Se um certo elemento tem posto K, quer dizer que debaixo dele na árvore tem pelo menos 2 elevado a K elementos, incluindo ele, né? Debaixo dele, incluindo ele, a subárvore que é enraizada nele. E qual que é a consequência disso? Tá? Isso tem várias consequências. A gente não vai fazer aqui as demonstrações mais sofisticadas. Tá? Eu já vou deixar claro isso na próxima melhoria que a gente for tratar. Então, a consequência que nos interessa para agora, para classificar, para qualificar o Union by Rank, mostrar a eficiência do Union by Rank, junto com as lazy unions, a consequência que nos interessa é que a gente não pode ter postos muito altos. Tá? A intuição disso, antes de eu mostrar a continha, é que se quando o posto cresce, o número de elementos embaixo daquele representante cresce exponencialmente, depois de um número de crescimentos ali logarítmico, eu já cheguei no conjunto inteiro. Tá? Essa é a intuição, mas vamos fazer a continha para justificar de onde veio essa intuição. Então, note que n, aqui que é o número de elementos total do conjunto, vai ter que ser maior ou igual que o tamanho de, e isso é importante, qualquer, vou até destacar a palavra aqui, de qualquer conjunto de rank K. Tá? Onde K aqui é o inteiro positivo que você quiser. N tem que ser maior ou igual que o tamanho de qualquer conjunto de rank K. Tá? Independente do K.
independente do conjunto, simplesmente porque n é o total de elementos. Nenhum conjunto pode ter mais do que o total de elementos. Bem razoável, né? Só que o tamanho de um conjunto qualquer de rank k é maior ou igual que 2 elevado a k. Acabamos de provar isso. Portanto, se a gente aplicar log dos dois lados ali, tá nos dois extremos, vou destacar aqui em azul, se eu olhar para os dois extremos aqui, eu tenho que 2 elevado a k é menor ou igual a n. Se eu aplicar log dos dois lados, o log base 2 elimina o exponencial ali, e eu vou ter que k é menor ou igual que log base 2 de n. Tá? Então o que isso está me dizendo? Que o posto mais alto tem que ser menor ou igual que log base 2 do número de elementos. Tá? Então não posso ter um posto tão grande, o posto não pode crescer muito rápido. E a consequência, isso é importante para a gente, a consequência disso para a gente é porque as operações union e find têm eficiência da ordem de log n, proporcional a log n. Por quê? Porque o tempo delas depende do número de saltos até o representante. Lembrem que posto, rank aqui, que eu estou dizendo que é no máximo log n, que a gente provou que é no máximo log n, ele nada mais é do que uma medida do número de saltos que separa uma folha, a folha mais distante, até um certo elemento, né? Então um representante, por exemplo. E o que a gente está dizendo então é que essa distância é no máximo log de n. Quanto que pode custar um find? O find mais custoso é quando eu pego a folha mais distante e tenho que dar log de n saltos até chegar no representante dela. Então agora a eficiência do find não é no pior caso O de n, como podia ser quando eu tinha as árvores super desbalanceadas. Não, é no máximo log n, o número de saltos é no máximo log n. E o union, voltando aqui para lembrar vocês, ele desencadeia 2 finds. Essa é a parte mais custosa dele. Toda essa parte aqui leva tempo constante. Essa parte que eu destaquei. Então, são os finds ali a parte mais custosa. E acontece que os finds levam no máximo tempo log de n. Então, 2 finds vão levar 2 vezes log de n. É da ordem de log de n, tá bom? Então, sabendo então dessa relação aqui entre o rank e o tamanho, a gente consegue concluir que eu não posso ter ranks muito altos, rank vai ser no máximo log de n, e a eficiência das minhas operações é no máximo log de n. Isso já é um avanço, tá? Preparando o terreno aqui para a última coisa que a gente vai estudar aqui de Union Find no próximo vídeo, destacar que isso já é um avanço em relação à nossa implementação inicial, porque a nossa implementação inicial não garantia isso por operação. Aqui eu estou garantindo que não tem nenhuma operação gargalo, não vai ter nenhum momento que eu vou chamar uma operação e ela vai demorar muito para ser executada, é no máximo log de n. Mas isso não é um avanço tão significativo no total, porque a gente já tinha eficiência log de n amortizada, na média. Aqui a gente conseguiu eficiência log de n por operação. Foi algum avanço, mas né, até agora parece assim, poxa professor, tanto trabalho, tanta coisa a mais que a gente fez aqui, lazy unions e union by rank, fez uma prova adicional, e a gente conseguiu eficiência por operação da mesma ordem que a gente já tinha em eficiência média na implementação mais básica. É verdade, mas até parte do motivo que a gente fez union by rank, união por posto, e não união por tamanho, que era daria um resultado muito parecido aqui, é porque a união por posto mais a próxima tecnologia que a gente vai estudar, que é a compressão de caminhos, a path compression, consegue dar um salto muito maior. Tá? A união por posto, é isso que a gente acabou de ver aqui, esse leminho aqui relacionando tamanho e posto, é só a pontinha do iceberg. A gente consegue tirar outras conclusões a partir daí. A gente não vai aprofundar nisso, eu vou apresentar a próxima tecnologia sem todas as demonstrações, eu explico isso no próximo vídeo, mas eu quero que vocês tenham ciência disso. Que fazendo a união por posto junto da próxima melhoria lá, a gente consegue eficiência muito maior do que log de n. Tá? Então isso aqui é só um passo intermediário, embora já um passo muito bem-vindo. Tá? E para dar um exemplo disso, uma conclusão interessante que esse lema nos traz é que não só o posto maior está limitado, mas são poucos os nós com rank alto. Isso vai ser relevante para as outras melhorias que eu falei, que a gente não vai ver com todos os detalhes, mas que eu vou apresentar pelo menos para vocês. Tá? Então não só o maior caminho não pode ser tão grande, é no máximo log n, mas são poucos os nós que têm esse posto alto. Né? E isso a gente consegue pegar por uma intuição assim, né? Olha, se eu tiver aqui, por exemplo, parecido com o que eu já fiz antes, 4 elementos, daí eu faço a união deles,
né, se eu fazer bem rapidinho assim, se eu fizer a união desses elementos que estavam ali isolados, eu vou ter algo assim, né? Um deles virou representante, o outro não. E o que a gente teve nesse momento? A gente tinha todo mundo aqui com posto 0, com as uniões dos pares, esse aqui cresceu, mas os outros não. Então vejam que só metade deles, e olha que eu estou fazendo o pior caso, que né, estou fazendo as uniões de conjuntos de mesmo tamanho, mas só metade dos elementos subiu de posto. Se eu fizer a união de novo, né, se eu fizer mais uma união aqui entre esses elementos, o que eu vou ter? Eu vou ter algo assim, e do outro lado pendurado algo um pouquinho mais comprido, né, porque eles de novo têm o mesmo tamanho. Mas o que isso vai desencadear? Olha, esse aqui continua com posto 0, esse aqui com posto 1, 0, 1, e esse aqui vai ter posto 2. De novo, metade dos elementos que tinham posto 1, só que passaram a ter posto 2. Então, fica essa curiosidade a mais, só intuitiva, né? Não apenas o maior posto, o maior rank é no máximo log de n, mas cai exponencialmente o número de nós que pode ter posto alto. Posto 0 pode ser um monte de nós. Posto 1, só metade, no máximo, no pior caso. Posto 2, metade da metade, e assim por diante. Tá? Só para dar essa intuição adicional. No próximo vídeo a gente vai ver compressão de caminhos, e eu vou comentar com vocês, para vocês ficarem tranquilos, sem demonstrações pesadas e tal, mas eu vou comentar com vocês como que ela funciona e o impacto que ela tem, embora eu não vá provar.